como todos estão? Todos estão bem? Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu postei até agora. E nesse último vídeo, o terceiro, eu falei sobre o menu, né? E na aba consultório, eu comecei a falar sobre a agenda de consultório e a agenda de contatos. E disse que falaria agora sobre o prontuário clínico. Realmente foi uma das partes do sistema que mais me deu trabalho, mas foi a que mais me deu orgulho de fazer. Vocês verão. Então, se eu clicar aqui em prontuário clínico, ele me dá um aviso falando que os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Então, tudo bem. Eu vou vir aqui em OK e aqui eu tenho meu prontuário. Nesse prontuário, eu tenho as abas cadastro do paciente, história clínica, prontuário clínico, né, para a evolução do paciente. E aqui eu tenho uma folha, né, se for um médico para fazer um receituário, se for um outro profissional para fazer um relatório ou um parecer para imprimir, né? Bom, aqui em cadastro do paciente não tem nada de muito diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, agendar a consulta. Então aqui eu posso cadastrar um paciente. Então eu venho aqui em mais. Então esse paciente ele veio da consulta, foi agendado, né? Então vamos supor que esse paciente é o Fábio. Então o Fábio Leonel, L maiúsculo. O que aconteceu? Data do início da consulta. Vamos supor que o Fábio, então, tinha marcado com a Tassimara, não foi? Por dia 14, acho que foi 14 de agosto. 14 de agosto. Fábio Leonel. A idade dele é de 20 anos, né? Data de nascimento, eu esqueci qual que eu tinha colocado, acho que foi, acho que foi 20/8/1990 que eu coloquei. Quando é mentira, a gente sempre esquece, né? O sexo masculino, né? Aí tem a identidade, CPF aqui, né? Tem a profissão, tem o endereço, o número complemento, o CEP, né? Então, esses dados obrigatórios aqui, eu já coloquei, né? Data de consulta, deixa eu ver se tem mais algum obrigatório aqui, não tem. E aí, o médico ou o fonoaudiólogo pode preencher da forma que ele quiser aqui, lembrando que esses campos em asterisco são de preenchimento obrigatório. Então, aqui eu já tenho o cadastro do paciente, né? E vou falar aqui, se for fim da terapia, né? Então, se eu tiver terminado minha terapia, eu vou falar fim da terapia e dar uma finalização aqui. Aí, anamnese. Aí você tem a história clínica toda do paciente, né? Paciente com queixa de zumbido bilateral. De longa data. Não associa vamos corrigir aqui, não associa eventos importantes a este fato. Muito bom. Então, tá aí uma anamnese bem simples mesmo, é claro, né? Que a anamnese deve ser bem mais elaborada. Aí tem os exames clínicos realizados, então, por exemplo, exame de sangue normal. Aqui eu posso fazer um exame clínico, né? Então, o médico pode fazer o exame clínico dele, mas pode anotar qualquer outro tipo de exame aqui. Normal. Ótimo. Então, aqui eu tenho o prontuário clínico, né? Que aqui a evolução do paciente, o que foi feito, aqui um receituário, como eu mostrei para vocês. Mas vocês podem preencher se quiser, sim ou não, né? Como é que vocês evoluíram o paciente, como que foi e tudo. Então, se a gente ficar atento a tantos detalhes assim, demora um pouquinho o vídeo. O mais legal aqui, nessa aba História Clínica, é esse botão chamado Cadastrar Audiometria e Impedanciometria. Vamos explorar esse botão aqui, talvez eu tenha necessidade de ter mais vídeos para falar sobre isso aqui. Então, se eu clico nesse botão, abre essa janela, certo? Essa janela, então, chamada de Audiologia Clínica, que aqui eu tenho a identificação do paciente, que eu posso identificar o paciente aqui, cadastrar o paciente, e nessa janela, a grosso modo, eu consigo colocar uma audiometria, estão vendo aqui? Via óssea e via aérea,
nas frequências de, lógico, né, de via óssea 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, de via aérea vai de 250 até 20.000, porque eu quis enfatizar algumas altas frequências, como por exemplo 9.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18 e 20, que são as que são mais descritas na literatura. Então, tanto de orelha direita quanto de esquerda. Aqui, esse programa ele possui a possibilidade de fazer uma média tritonal de via aérea. Claro, você tem que preencher aqui os quadrinhos da via aérea, e vai fazer a média tritonal de 500, 1.000 e 2.000, logicamente, e vai te dar o valor aqui. Nós vamos fazer o teste daqui a pouquinho. Eu estou de olho aqui no tempo do vídeo. E aqui também ele faz a mesma coisa com a média tritonal de via aérea de orelha esquerda. Aqui você tem uma outra aba, uma aba interna da orelha direita, né? Que você tem, então, como você fazer um laudo, né? Um certo laudo aqui, vamos dizer assim, do que aconteceu. Então, você clicaria se fosse audição dentro do padrão de normalidade, se tivesse uma audiometria do tipo sensório neural, condutivo ou mista. Vamos fazer um exemplo aqui daqui a pouquinho. Tanto para a orelha direita quanto para a esquerda, certo? Alguns comentários, né? Então, por exemplo, foi uma criança, foi de difícil testagem, e dados adicionais. O audiômetro, a data de calibração do audiômetro e o laudo audiológico, né, que eu segui aqui para fazer esse sistema, certinho? Então, tenho também aqui o campo livre, se for um paciente que fez campo livre, certo? Então, aqui tem o 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sem aparelho e com aparelho, como vocês podem ver aqui. Eu posso colocar as características do aparelho que ele usou, né? E posso fazer uma média tritonal em dBNPS sem aparelho e com aparelho. E a discriminação vocal também, certo? Tenho aqui a aba comportamental, se for uma criança que fez uma audiometria comportamental, com esses instrumentos aqui. E aqui eu tenho as reações verbais e as conclusões do exame, certo? Tenho aqui, se for ocupacional, né? Então, a via óssea e via aérea ocupacional, o panorama epidemiológico e o laudo da audiometria ocupacional. Tenho a impedanciometria, que vocês vão gostar demais dessa impedanciometria aqui que eu fiz, que eu vou dar um exemplo a vocês do que pode acontecer, certo? Então, da orelha direita, então pressão e complacência, reflexo ipsilateral e contralateral. Tem o cálculo da diferença, né? Que seria então o valor do contralateral menos a via aérea, não é? Na audiometria. Aquela diferença que todo profissional que mexe com prótese auditiva, né? Com aparelhos, gosta, né? Tanto para a orelha direita quanto para a esquerda. E tem também aqui o laudo, né? Da impedanciometria. Orelha direita, orelha esquerda e algum dado adicional. O tom da sonda, a calibração do equipamento, se foi usado o Ganassa ou o Jerger como classificação de curva. Na aba processamento auditivo, né, eu tenho as considerações gerais do exame e a conclusão do exame. Eu tenho uma aba chamada de acufenometria, né, da orelha direita e orelha esquerda. Tem uma aba de limiar desconforto, tanto para tom puro quanto para fala, orelha direita e orelha esquerda aqui. E tem outros testes, né? O paciente fez um BERA, fez uma emissão, fez um teste vestibular, você pode anotar aqui, não é? No próximo vídeo, então, vou mostrar para vocês como é que faz um cadastro e como que faz uma audiometria e uma impedância, que eu acho que é muito legal para vocês verem como que ficou isso, vocês terem uma noção de como que foi o processo. Tudo bem? Então, até mais no próximo vídeo.